Bom, então vamos lá, meninas, desculpa. Então, ó, aí nós lemos o capítulo 1, curso preparatório, né, onde conta. Deixa eu falar rapidinho para a Silvânia poder entender, que aí depois ela vai ver lá com mais detalhes. O livro, Silvânia, conta a história do Lúcio Abreu. O Lúcio Abreu, quando encarnado, ele trabalhou 40 anos com evangelização infantil. E aí ele desencarnou, e aí ele foi para o plano espiritual, e lá ele continuou trabalhando nos trabalhos ligados à evangelização infantil. E o livro conta a história dele recebendo uma outra trabalhadora que havia trabalhado com ele quando encarnada, que desencarnou. Quando ela chega no plano espiritual, ela é recebida pelo Lúcio Abreu, que era companheiro de trabalho dela, e agora os dois passam a trabalhar juntos no plano espiritual ligados à evangelização infantil. O nome da personagem, ele trocou, né? Porque esse livro é um livro psicografado, a história é real. E só que ele trocou o nome da pessoa, né? Desse espírito que desencarnou, para proteger, né? Então ele chama de Aninha. E aí aqui no capítulo 1, ele conta isso, a chegada de Aninha no plano espiritual. E como ela começa a trabalhar com ele. É, O capítulo 2, o ambiente evangelizador. Acho que a gente leu o capítulo 2 também. Então vamos ler logo o capítulo 3. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o 3, então, para a gente ler. Ai, meu computador tá travando. Quando vocês conseguirem ver, vocês me avisem, por favor. Tá aparecendo já. Tá? Então tá. Então vamos lá. Então hoje a gente vai começar capítulo 3, nas salas de evangelização. Então o Lúcio Abreu explicou para a Aninha como é que funcionava o trabalho. E agora eles partiram para a sala de evangelização. Ela ia começar a conhecer a ambiência da sala de evangelização. Em visita rápida às salas destinadas à evangelização da criança, Aninha acompanhou-nos com sadio espírito de pesquisa e observação. No acesso a cada sala, deparamos-nos com um responsável pelas fichas de atendimento das crianças. Pedimos ao amigo que as detinha em análise atenciosa para observar uma delas. Então, em cada sala de aula, gente, eles são muito organizados. A equipe do plano espiritual é muito organizada, é de dar vergonha na gente, que prepara aula na correria, às vezes prepara aula pela metade. Eles ajudam a gente demais, demais, são muito pacientes com a nossa falta de comprometimento, com a nossa falta de organização, eles são pacientes demais. Então, o que que eles estão falando aqui? Cada sala de evangelização tinha uma pessoa responsável só por ficar com a pasta das fichas das crianças. Cada criança tinha uma ficha. Então, quando eles chegaram, a primeira coisa que o Lúcio foi mostrar para a Aninha era essa pasta com as fichas. Numa tentativa de descrever
com imagens humanas os recursos de nossa esfera de ação, isso aqui é muito interessante. Por que que o Lúcio Abreu fala isso? Isso aqui a gente vê também, essa fala, essa tentativa de descrever com imagens humanas, por quê? Porque o nosso conhecimento é muito limitado. Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, por diversas vezes, os espíritos respondem assim a Kardec: isso não tem como a gente explicar, porque vocês ainda não têm nem palavras no vocabulário e no conhecimento de vocês para ilustrar isso. Porque o nosso entendimento, nosso conhecimento ainda é muito limitado, né, em relação ao plano espiritual. Então, por isso a colocação dele aqui. Então, ele vai tentar ilustrar para a gente, numa linguagem que a gente consiga perceber, o que eles estavam vendo nesse momento. Então, numa tentativa de descrever com imagens humanas os recursos de nossa esfera de ação, podemos dizer que cada ficha trazia em sua página frontal a foto da criança e alguns dados gerais sobre a sua atual reencarnação, tais como informações sobre sua família, seus. Ih, tá virado aqui, deixa eu virar. Seus recursos materiais e espirituais e sobre suas condições psíquicas e sentimentais. Então, de cara, na ficha da criança já vinha esse resuminho do que aquele espírito ali possuía em relação a essas características, né? Sua família, seus recursos materiais e espirituais e sobre suas condições psíquicas e sentimentais. Nas páginas seguintes, vimos referências às suas habilidades, dificuldades a serem vencidas, tendências e conquistas. Aí eu vou fazer uma pausa aqui, já vou antecipar um tema que a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar de evangelização de espíritos, que a Leide deve ter escutado alguma coisa lá, é, que é o seguinte: a proposta da evangelização de espíritos, além desse básico, né, de você tentar trazer para o espírito uma vivência que toque ele profundamente, é a importância de você entender cada criança com suas exigências e necessidades individuais. Antigamente, a gente fazia um quadradinho, né, uma caixinha e colocava todo mundo na mesma caixinha. Só que hoje, inclusive, as escolas de educação normal, né, ensino fundamental, as escolas já estão começando a entender também, as mais avançadas entendem que você não pode tratar todas as crianças da mesma forma. Cada criança é um universo nela própria, assim como nós, né? Cada um de nós somos um universo em nós próprios. Então, cada criança tem uma necessidade diferente. E a gente precisa, como evangelizador, ter a percepção disso. E aí, isso tem as formas de serem alcançadas de acordo com cada idade, né? Mas a importância dessa ficha aqui, que eles estão demonstrando para a gente, é isso. Cada criança tem uma necessidade diferente. Cada criança tem uma necessidade é, ligada à família, né? Tem crianças que têm a família bem estruturada, a família amorosa, a família carinhosa. O problema dela não está na família. Tem outras que não. Tem uma família desestruturada, tem problemas na família. Só que está todo mundo ali reunido numa salinha, né? E a gente precisa ter a sensibilidade de perceber isso e trabalhar o mesmo trabalho direcionado para cada uma delas. Aí isso dá um nó na cabeça. Como que a gente faz isso, né? E fazer isso sem que seja percebido, né? Porque, por exemplo, você identifica que uma criança tem um problema relacionado ao pai ou relacionado à mãe. Você não vai falar, né? Ah, vamos trabalhar hoje sobre o tema tal, né? Porque fulaninho. Não, claro, né? Óbvio que não. Você vai trabalhar isso como se fosse para todo mundo, mas naquele dia ali é para tocar aquela criança, porque aquela criança a gente já percebeu que tem aquela necessidade. Mas isso a gente vai falar mais lá para frente. Eu estou trazendo isso só para vocês perceberem
Como que isso é importante, né? Porque eles próprios catalogavam as crianças, identificavam as crianças, cada uma com as suas necessidades. Nas páginas seguintes, vimos referências às suas habilidades, dificuldades a serem vencidas, tendências e conquistas. O que que aquele espírito já tinha conquistado de progresso e quais eram as suas dificuldades, o que que ele ainda precisava conquistar, né? E quais eram as habilidades, porque isso é muito importante, você identificar a habilidade da criança. Tem criança que tem habilidade para música, tem criança que tem habilidade para o desenho, tem criança que tem habilidade para artes manuais. E é através dessas habilidades que você vai conseguir dialogar com ela. Porque se você pega uma criança que tem habilidade para música, e você quer trabalhar com ela com artes manuais, você não vai dialogar com essa criança. Então, você precisa também compreender que cada criança tem uma habilidade. Nós também somos assim, né? A gente tem mãe que gosta de cozinhar, tem mãe que não gosta, tem mãe que gosta de passar, tem mãe que não gosta, tem mãe que gosta de trabalhar fora, tem mãe que gosta de ser dona de casa, né? Cada uma de nós tem as suas habilidades. E assim são as crianças. Inclusive, Elaine, ela deu um exemplo de, por exemplo, uma criança autista. Aí você combina de iniciar, né, a evangelização com um abraço. A criança autista não gosta de abraço, então você vai entender que vai acolher ela de outra forma, sem o abraço, para não provocar, né, algum desconforto para ela, né? Justamente. Por isso a importância da gente também estudar, né? Quem não tem, até quem tem também, né? Vivência de terem crianças com especialidades, né? A gente poder entender quais são as especialidades dessas crianças para saber como a gente vai abordar. Eu nunca havia estudado sobre o autismo, né? Mas agora eu estou sentindo necessidade, porque eu vejo muitos relatos, né? E no meu trabalho também eu vejo muitos casos ligados ao autismo. E a gente sabe que o número está aumentando, né? Então a gente precisa conhecer, justamente por isso, como abordar uma criança que tem o espectro de autismo, né? Muito É importante. importante, e ela falou o seguinte: são muitas questões, são muitas necessidades, mas não tem como a gente dar conta de tudo, mas é um passo de cada vez. Veio uma criança numa situação, uma criança cega, né? Você vai se preparar para poder atendê-la. Veio uma criança autista, você vai se preparar e assim a gente vai galgando, né? Vai. E, Leide, eu falei lá no primeiro, eu vou falar de novo. Isso é muito forte e eu sentia isso muito na evangelização e em outras atividades também. E a gente vai ver isso no livro, né? A gente vai ver isso no livro. Toda dificuldade que se apresentar para a gente, a espiritualidade está pronta para nos auxiliar. Se a gente tiver com dedicação, né? E se a gente se colocar disponível, a espiritualidade vai intuir a gente, vai auxiliar a gente naquilo, né? Seja direcionando a gente para uma leitura, seja trazendo. As coisas acontecem de uma forma assim surpreendente, né? Então, esse amparo é muito necessário a gente entender, né? Porque a gente se colocar também aberto a receber as intuições, né? Muito Tem que importante. ter fé e confiar, né, nesse suporte que é altamente preparado, né, e sabe como. Na verdade, se o que vier vai ser uma oportunidade para a gente estar se desenvolvendo, né? Sim, tudo, porque nós somos os principais necessitados disso tudo, né? Nós somos. Silvânia, se você quiser abrir, falar, perguntar, colocar, fica à vontade, tá? Nosso estudo aqui é para todo mundo constrói ao mesmo tempo. É, Tô ouvindo. tá, fica à vontade. Hum, em anexo, observamos alguns detalhamentos feitos por técnicos responsáveis por áreas específicas. Olha isso. Dos quais podíamos recolher informações importantes para o melhor desempenho do programa educativo. Era como verdadeiros laudos técnicos. Eles tinham equipe de psicólogos, eles tinham, não, tem, né? Tem equipes de psicólogos, equipe de pedagogos, espíritos especialistas em acolhimento psicológico, trabalhando
junto àquele grupo. Ih, eu acho que eu travei. Dei uma travada, né? Equipes de psicólogos no plano espiritual trabalhando junto à equipe da evangelização. Todas as páginas traziam dados sobre o responsável pelos registros ali colhidos, né? Então, o responsável por aqueles registros estavam lá. Diante do olhar de expectativa de Aninha, iniciamos um diálogo construtivo. Aí a Aninha falou muitos detalhes, não? Impressionada com aquilo. Nossa, fico pensando como foram colhidos tantos elementos, tantas informações, né, sobre cada criança. Bem, temos uma equipe que coleta informações básicas e outra de especialistas que reunimos num espaço de tempo justo. Elaboram, num espaço de tempo justo, elaboram os laudos. Para isso, contamos com a colaboração dos amigos espirituais responsáveis pela criança, pela família e pela tarefa na casa espírita. Então, esses laudos não são feitos instantaneamente? A tarefa desses amigos, cara irmã, é a arte da observação, porque demanda tempo, né? Você observar o comportamento, você observar o que aquele espírito já desenvolveu, quais são as necessidades. Se não olhar, você não vê isso, né, de cara. Então, demanda tempo, demanda acompanhamento. É, demanda tempo e engajamento. Claro que quanto maior a experiência na área e hábito no labor, mais eficiente o concurso no empreendimento. Os responsáveis por esses laudos são profissionais como vemos na Terra, ou seja, psicólogos, médicos, pedagogos. Não, desculpa, aqui ela está perguntando. Os responsáveis por esses laudos são profissionais como vemos na Terra, ou seja, psicólogo, médico, pedagogo? A experiência dos profissionais no planeta, minha filha, é sempre muito válida, uma verdadeira concessão divina. Porém, somos obrigados a reconhecer que nesse trabalho é necessária uma experiência maior. As ciências terrestres ainda engatinham nas áreas que aqui vemos analisadas. Então, esses são profissionais da vida espiritual naturalmente. Dessa forma, não são espíritos comuns. Eu sorri da observação. A gente viu no prefácio, né, e na introdução, que os espíritos ligados à evangelização infantil, por tamanha importância que a evangelização tem, são espíritos que se dirigem direto ao Cristo, né? São espíritos muito elevados. Nem todo trabalho da casa espírita possui espíritos que se referem, né, que se ligam direto ao Cristo, mas a evangelização espírita, sim. Aninha, todos os espíritos que se envolvem na tarefa da evangelização já possuem conquistas estruturadas nas áreas do intelecto e da moral. E, sem dúvida, são criaturas especializadas em espiritualidade. Aqui é interessante, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre a classe dos espíritos, e os espíritos respondem, eles dizem que os espíritos, quando alcançam um grau maior de pureza, eles têm elevado essas duas características, tanto a inteligência, aqui como eles chamaram de intelecto, como a moral. Porque a gente vê, às vezes, há espíritos de uma moral muito elevada já, mas que o intelecto ainda não se desenvolveu muito. E espíritos ao contrário, o intelecto muito desenvolvido, mas a moral não tão desenvolvidas, né? Mas o espírito, quando chega num grau elevado, ele sempre tem muito elevados esses dois aspectos, o intelecto e a moral. E o que ele está dizendo aqui? Que esses espíritos que trabalham na observação dessas crianças e fazem esse parecer, esse laudo, né, sobre as crianças, eles são espíritos, sempre são espíritos elevados, porque já têm o intelecto e a moral bem estruturados.
Ana demonstrou compreender e seguimos assim a nossa visita. Aí aqui termina o terceiro capítulo. Sobre aqui, vocês querem comentar alguma coisa sobre essas fichas? Sobre essa catalogação da importância? Isso foi falado lá também, né? Hum, E assim, da organização, né? Da importância do dia da evangelização, a gente já entrar em sintonia, né? Durante o dia, com preces, orações, e também tentar chegar um pouco antes, já para ambientar e se preparar, mas assim, todo mundo, em todas as casas é essa loucura mesmo, né, de correria, mas que elas falaram que na pandemia, né, foram fazer a aula online, né, a evangelização online, só que eles não tinham os contatos, não tinham os contatos. Ela não, outra evangelizadora lá comentou, né, compartilhou, não tinha os contatos dos evangelizantes para poder montar a sala, né, assim. Então, a importância de fazer todo esse planejamento e montar uma fichinha, conversar. Eu acho que até é bom conversar com os pais para saber, né, alguma coisa, a necessidade da criança, fazer tipo uma preparação, né, para entender, para poder entender aquela criança e conseguir deixá-la confortável no ambiente, né? com certeza, esse acolhimento fraterno, né, inicial, quando o pai, ou a mãe, ou o cuidador, seja lá quem for, vai inscrever a criança na evangelização, é importantíssimo. Tem que ter essa ficha, sem dúvida. Tem que ter a ficha, inclusive para coisas práticas. Por exemplo, é, você entender justamente isso, quem é que fica com a criança, quem é que não fica, né? Porque hoje em dia tem crianças que são criadas pelos avós, pelas tias, pelos tios. Você precisa saber disso quando você vai se direcionar à criança, né? Tem que ter ficha, ao mínimo ter ficha. Mas você vê como que eles são organizados perto da gente, né? E essa questão do preparo, de chegar antes, Lídia, a gente vai ver, tem um capítulo aqui falando do porquê disso, e é impressionante esse capítulo. Muito bom. Vamos lá. Capítulo 4. É... Painel iluminado. Isso aqui também é muito, muito legal. Adentrando nas salas de evangelização das crianças, podíamos ver também alguns painéis luminosos sendo operados por simpáticos cooperadores que se detinham atentos ao serviço. Ana perguntou: esses painéis também guardam função parecida com a dos painéis das reuniões mediúnicas? E aí eu vou falar para vocês. É, Há casos, na reunião mediúnica que esses painéis são fundamentais. Como funciona na reunião mediúnica esses painéis? Às vezes a gente recebe espíritos muito resistentes, né? E, e eles não sabem, né, na condição que eles estão, eles não sabem o que passou com eles, né? Na vida anterior, ou talvez na outra, eles não sabem, né? Assim como nós, espíritos que estão desencarnados, mas ainda não estão em condições de ter acesso à sua história pretérita, eles não têm. Porém, algumas vezes, isso já aconteceu comigo, trabalhando como acolhedora na mesa mediúnica, a espiritualidade abre um painel e começa a passar naquele painel o que aquele espírito precisa ver. Então, por exemplo, vou contar um caso para vocês de um acolhimento que eu fiz na mesa mediúnica. Eu recebi um espírito e esse espírito, ele era, no plano espiritual, ele escravizava outros espíritos. Porque na última vida dele, ele tinha sido
um feitor de escravos, né? Aquele que é responsável por tomar conta dos escravos. Ele desencarnou e continuou com essa estrutura psíquica e continuou escravizando espíritos no plano espiritual. Porém, tinha um espírito que havia sido escravizado por ele, mas que já tinha evoluído muito e se tornou um espírito protetor dele. E esse espírito que trouxe ele para a mesa mediúnica, para ser acolhido, para tirar ele, né, desse envolvimento psíquico. E aí a gente começou a conversar com ele, primeiro tentando explicar para ele, né, que ele fazendo os espíritos sofrerem, também sofrer, ele não aceitou. Aí o que que a espiritualidade fez? Abriu uma tela, e nessa tela tinha a imagem dele, estava passando a imagem dele, é, tirando esse espírito da sua família, lá em solo africano, era uma esposa e dois filhos. E aí, quando começou a mostrar isso, ele começou a se desesperar, ele começou a despertar ali, né? E aí a espiritualidade vai te intuindo, e foi me intuindo para o que falar para ele. E no final, ele conseguiu perceber esse espírito que estava ali, que foi justamente o espírito que foi retirado da sua família, mas que hoje já tinha perdoado, já era um espírito mais elevado e estava ali justamente para acolher ele. Foi um acolhimento belíssimo. Então, só em função da tela que a espiritualidade abriu e mostrou para esse espírito que ele conseguiu despertar. Então, é esse tipo de tela que eles estão falando aqui. Esses painéis também guardam funções parecidas com as dos painéis das reuniões mediúnicas? Estruturalmente, sim. Ou seja, o recurso para abrir uma tela na mesa mediúnica era o mesmo recurso que era usado ali, pois ali serão projetadas visualmente as principais passagens evangélicos doutrinadas da aula preparada. Respondi, né? Lúcio Abreu respondendo. Da aula preparada pelo evangelizador, Aninha se surpreendeu. E aí ele respondeu: sim, levando-se em conta o que ele estudou e toda a bagagem que adquiriu durante sua preparação. Por isso, a importância do evangelizador se preparar, preparar a aula com antecedência, se preparar, porque a equipe do plano espiritual está diretamente ligada a ele e vai projetar na sala de aula essas imagens de acordo com a aula que o evangelizador preparou. Ele é coparticipante. Através dessa elaboração, suas energias físicas são amplamente usadas no fenômeno, como as do médium na reunião mediúnica. Ou seja, além de ser evangelizador, ele é um instrumento mediúnico para isso que vai acontecer ali na sala de aula. Só um minutinho. Meninas, vou pedir perdão para vocês, mas eu vou ter que ali só um minutinho falar com o Marcos, tá? Só um minutinho. Meninas, desculpa, deixa eu explicar para vocês. Eu trabalho com o Marcos no plantão judiciário e a gente está de plantão e às vezes acontecem algumas urgências. Ele está ali fazendo, e aí ele me chamou lá para dar um auxílio para ele numa situação lá de um processo.
Por isso que eu precisei ir lá. Às vezes a internação de urgência que a gente precisa fazer, de plano de saúde que não deixa internar, enfim. Aí eu tive que ir lá ajudar ele. Vamos lá. É, levando-se em conta o que ele estudou, aqui a gente já leu. Vocês entenderam essa parte? De que o evangelizador ele é usado como um médium é usado na sala mediúnica? O instrumento físico, né, os fluidos dele são utilizados inclusive para fazer plasmar essa tela. Vocês imaginavam que essa tela existia? Não. A Silvana é evangelizadora? Já trabalhou com evangelização? Então, eu sou aqui da Casa de Fabiano de Cristo, né? Vocês sabem, não? Ah, não. Então, sou aqui da Casa de Fabiano de Cristo em Trajano de Moraes. Mas antes de estar aqui em Trajano de Moraes, eu morei no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, né? E a minha vida inteira lá, quer dizer, quase toda, né? Que eu já estou aqui há 20 anos. Mas eu ingressei na doutrina espírita justamente na evangelização infantil no Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio, em Bento Ribeiro. Ai, que legal. Só E, olha, Silvana, num centro maravilhoso. Gigantesco o trabalho deles, né? e lá a gente também faz o trabalho de evangelização, ainda fazem, né? Eu não estou lá, mas acompanho as meninas, né? As amizades, e a gente ainda troca algumas figurinhas. Mas lá também se faz, lá eu trabalhava nisso, né? Na evangelização da creche, do berço, né? Da barriga da mãe ao berço, né? Quando o meu setor era de 0 a 3 anos. E aí, depois de 3 anos em frente, eles iam para um outro prédio, para o Celdinho, que aí já começava a infanto-juvenil, mas eu trabalhava Hum, com evangelização de bebês. que E amo, né? legal. Amo fazer isso, é muito bom. Maravilhoso. E vocês Aqui em conheciam esse livro? Trajano, esse não, eu uso, não sei se a câmera tá aí, esse eu não conhecia não, mas a gente lá, a gente usa vários e um dos que a gente usava Uhum. também é esse, né? Evangelização de Da Alzira espíritos. Mas Bessa. Esse aí é da Alzira Bessa. É? Da então, Alzira? aham, é isso. Mas tem vários, né? Igual você está falando aí, né? Que no plano espiritual, na verdade, nós somos uma cópia de lá, né? Então, tudo de lá é muito melhorado, né? Quando se fala em evangelização infantil, a pessoa pensa, né? Ah, vou só chegar lá e não vou me preparar. É como se você estivesse indo fazer uma palestra para um adulto, até porque no Leon Denis, o tema abordado no salão para os adultos infantil para as crianças, mas o tema sempre foi o mesmo. Jesus na casa de Zaqueu, qualquer tema a gente abordava de uma forma, né, minuciosamente para criança, mas a gente abordava o mesmo. Aqui em Trajano, a evangelização aqui não tem criança, entendeu? Uhum. A gente aqui tem só adultos e eu, assim, eu fico muito preocupada, sempre falo aqui isso. Fico muito preocupada porque nós somos um centro da maioria de pessoas já na fase média de idade, né, dos seus 50 anos. E a gente precisa atrair o público jovem, porque, né, a gente vai partir, tem que deixar o centro funcionando, e para isso a gente precisa de atrair essa juventude aí. As 3 crianças que tem na casa é minha filha, que tem 11 anos, e tem lá o Miguel e o Enzo, que são os netos de Comari. Nem sempre vão, mas quando vão, né, a gente faz lá um trabalhinho de evangelização com eles. Mas assim, tudo muito ainda, sabe, meio na hora, porque a gente nunca sabe se vão ou se não vão, né? Então é naquele improviso. Mas, pô, a seriedade de uma evangelização infantil é muito grande, né? Muito grande. Agora me tira uma dúvida. Os trabalhadores frequentadores não têm outras crianças? Ou têm crianças e não levam? Não, não tem. Porque é o que eu Não te tem. falando, né? A Uhum. maioria da casa dos seus 50. Então, quem tem os netos já não moram mais por aqui, moram longe, para Friburgo e tal. Então, não tem realmente. As crianças que eu penso em atrair são as que a gente dá cesta básica. Sim, No último sábado, no segundo sábado do mês, a gente distribui as cestas e a gente tem crianças. Então, atrair esse público para as palestras e a gente fazer nessa entrega também a evangelização. exatamente. Olha,
No centro que eu fazia evangelização, que a Gabi participou comigo, né, Gabi? Gabi lembra? Era isso, era um núcleo de um centro maior dentro de uma comunidade. E as crianças que eram evangelizadas ali eram justamente isso. Então a gente tinha, era engraçado que a gente tinha criança de família e mães e pais, né, evangélicos, na sua grande maioria, né? Mas como a gente vinculava o trabalho da casa, né, todo o trabalho de acolhimento social da casa à evangelização, eram as crianças que participavam da evangelização. Então, assim, o que eu posso falar? Começa porque as crianças vão vir. A espiritualidade vai trazer e vai direcionar as crianças. Então, começa porque essas são perfeitas É o para caminho, participarem né? da É o evangelização. caminho. É o Não, caminho. lá no Rio, a gente, né, todo o espírita, né, graças a Deus, a gente tem muito essa porta aberta para caridade, né? Então lá, quando você ingressa no centro, principalmente lá no Leão Denis, você tem que ingressar no trabalho da caridade nas suas casas de apoio, né, das obras sociais. E aí Sim. eu também fazia entrega de quentinha para morador de rua. E a gente sempre evangelizou, eu sempre trabalhei com evangelização. E sempre evangelizamos embaixo de viaduto, na rua, nas pontes. Os adultos ficavam lá recebendo a quentinha e a gente com comida preparada só para as crianças e tinha dos adultos. E a gente fazia o nosso trabalho à parte com as crianças para a evangelização. Então lá você encontra de tudo, né? É o mesmo formato que era o nosso lá, né, Gabi? O mesmo formato. Esse formato não é nosso. Não é a gente que pensa, vamos fazer um almoço e aí a gente vai, depois do almoço, antes do almoço, evangelizar. Acho que não é a gente que constrói isso. A É, gente é mero com instrumento disso certeza. tudo, porque se você conhece e for conhecendo os trabalhos das casas, você vai ver muita coisa em comum, né? Muita coisa Aham, que se repete. Então, assim, essa estrutura não é nossa. A gente é instrumento da espiritualidade. Muito graças a bom, Deus. que bom, Aqui legal. no SECAC, a gente já vive o pós essa situação que Silvânia está falando, porque o centro aqui era muito ativo, tinha muitas pessoas envolvidas, e aí os jovens foram se afastando, os mais velhos foram desencarnando, o centro chegou a passar por períodos fechados, de portas fechadas. A gente tem uma trabalhadora até que ela fala assim: eu vinha para cá, abria e ficava aqui dentro sozinha, orando, porque eu não aceitava esse centro com as portas fechadas. E ela ficava ali sozinha, tipo, mantendo a ambiência da casa, para a casa se sustentar por esses períodos que não tinha nem trabalhador e nem nada. E aí agora, né, a gente voltando com os trabalhos, deve ter uns 6 anos, 6, 7 anos que os trabalhos retornaram, e aí veio a pandemia e tal, e a gente não tem nenhum trabalho social assim que envolva, né, as pessoas de fora, né, a comunidade, vamos dizer assim. A gente entrega uma cesta básica esporádica para um, para outro que aparece uma necessidade, mas a gente não tem um projeto assim para a gente iniciar a evangelização com essas crianças. A gente tem os nossos filhos, né, Leide? Que é, a nossa intenção é iniciar com os filhos de quem frequenta ali mais ou menos assíduo a casa para ver o que a espiritualidade manda para gente. Na O verdade, importante é também começar. tem o projeto Reage, que ele também é um projeto que também vai trazer, né? A gente acredita que só que ele também está sendo gestado, assim como a evangelização, ele está sendo gestado, né? Estamos em formação. É só começar, gente. É só começar que o trabalho vai fluir, que as coisas vão acontecendo. Vocês vão ver. E vocês vão se surpreender quando as E a portas começam. Silvana, eu reconheci ela agora, que eu já fui nas palestras delas aqui no SECAC, maravilhosa. E ela é uma prova de que é a porta de entrada aí da evangelização, né? Quem entra por essa porta continua, né? Tá aí, né? E com certeza já começou o trabalho, tá, Silvana? Silvana,
não está ainda chegando, porque você não abriu as portas mesmo. Determina aí o dia, a hora que vai chegar. Já começou. Já mesmo. E quando ela falou isso lá ontem, aí eu falei, eu entrei pelo tempo, pela oração, né? Que eu sempre fui conhecendo através disso, o espiritismo. Já a Thaís, que estava lá com a gente, ela também foi pela evangelização, porque a mãe dela ia para o centro e ela ia pela evangelização, né? Então, também está. Então, a importância, né? Entrar pela evangelização, como é que continua, né? Fortalecer essa porta, né? Como ela falou, alargar essa porta até para poder diminuir a necessidade de entrar pela porta do hospital, Sim, né? é a porta da dor, né? Muito É. bom. Vamos lá, vamos prosseguir mais um pouquinho. Hum. Então, aí ela perguntou: da aula preparada pelo evangelizador? Sim, levando-se em conta o que ele estudou e toda a bagagem que adquiriu durante sua preparação. Ele é coparticipante. Através dessa elaboração, suas energias físicas são amplamente usadas no fenômeno, como as do médium na reunião mediúnica. Então, daí a importância, né? A Silvânia falou: às vezes a gente não sabe se criança vai, se não vai, aí a gente não prepara, aí faz no improviso. É o que a gente não pode deixar acontecer, sempre preparar, né? Porque nesse preparo que a gente vai, que também a gente recebe a influência do plano espiritual, a intuição, e aí a gente prepara daqui e eles preparam de lá, para no final tudo acontecer em consonância, né? Em conjunto, na sala da atividade. E mais uma vez fica patente a responsabilidade do evangelizador, não é? Em razão disso, sua preparação deve ser tão disciplinada quanto a do médium, porque quando a gente faz o trabalho na mesa mediúnica, a gente precisa de um preparo muito responsável, né? E isso envolve tudo. Envolve a alimentação, envolve a vibração, a sua vibração, que deveria, né, ser observada durante toda a sua semana, né? Ou seja, como um todo. Porém, como a gente ainda tem as nossas dificuldades, né? Estamos encarnados, a gente sempre lembra para o médium que pelo menos no dia anterior, ou se não conseguir no dia anterior, no dia, não se vincular, por exemplo, a ver programas agressivos na televisão, né? Ter leituras edificantes, evitar briga, evitar discussão, evitar entrar ou permanecer em ambientes que a gente já sabe que a vibração não são boas, né? Então, isso tudo é um preparo que o médium tem que ter para trabalhar na mesa mediúnica. Não fumar, né? E todas aquelas que a gente sabe. E aqui eles estão falando, a do evangelizador também. Se entendermos que a responsabilidade aumenta, quanto maior for a significação da tarefa. Aninha prosseguiu. Pensemos juntos. Reunião mediúnica, principalmente a que se destina ao atendimento dos nossos irmãos ainda em desajuste emocional ou espiritual, é sempre remédio salutar aos doentes da alma. O doutrinador é o enfermeiro, amigo, que medica e auxilia no tratamento, que busca a melhorar até a cura. Mas a evangelização e não pude conter a emoção a que me levaram os pensamentos. A evangelização é o nosso Senhor Jesus Cristo vindo ao nosso encontro na pregação do monte. Isso é muito bonito, né? Evangelização salva, minha filha. E aí tem uma história muito bonita, não sei se vocês conheceram a Sheila Mello, que ela desencarnou recentemente, muito ligada à evangelização. Vocês conheceram, já ouviram falar o nome dela? Não? Silvana, você já ouviu falar na Sheila? Não, Não. da onde? Ela é, ela é,
Ela é de Belo Horizonte, eu não sei exatamente qual é. Vocês conhecem o Instituto Ser, que o Haroldo faz parte, o Haroldo Dutra Dias? O Instituto Ser? Ah, Já ouviram já, falar? já ouvi falar. Já. Então, ela é uma das fundadoras do Instituto Ser e ela foi sempre ligada à evangelização. Quem já assistiu alguns estudos do Haroldo, o esposo dela, ele faz um estudo com o Haroldo. Esqueci o nome dele. Enfim, é um trabalho maravilhoso. Aliás, foi com ela que eu tive o primeiro contato de evangelização de bebês, evangelização no ventre, né? Ela desencarnou esse ano, há pouco, faz 2 meses que ela desencarnou. E aí ela conta uma história. Eu soube. Agora você falou, porque eu participo de um grupo do Haroldo dos Salmos. E Aham, eles colocaram uma homenagem a ela. Inclusive, foi lá que eu vi aquilo sobre a rainha Elizabeth, lembra? isso, Que eu te lembro. falei? Uhum, Sobre a rainha. Foi lá, através da postagem dela, de isso, homenagem a ela. Fizeram uma ligação agora que você comentou isso. é isso. Ela contou uma história uma vez, e aí esse Evangelização Salva, é, ela contou uma história muito emocionante, que foi o seguinte. Ela chegou para fazer uma evangelização num centro, logo no início de quando ela era evangelizadora, e era muito difícil, né? Era também, pelo que ela conta, era um centro também dentro de uma comunidade, né? É sempre mais complicado do que você evangelizar filhos de frequentadores do centro. Você estar com o centro dentro de uma comunidade traz algumas bagagens que são difíceis da gente trabalhar. E ela conta que ela chegou lá e tinha um menino que ele ficava o tempo inteiro com uma barra de ferro batendo no portão. Ele não queria entrar, ele só queria ficar com aquela barra de ferro batendo no portão. Eu vou resumir a história. Se eu conseguir achar esse vídeo dela, eu posto para vocês. E aí ela me, né, perguntando: ai meu Deus, como é que eu vou fazer para acolher fulano? Fulano é muito difícil. E aí ela foi envolvendo ele, falando assim: você não sabe, ele era muito desafiador, né? Olha aí a importância de você perceber a criança, né? Ele era muito desafiador. E aí ela teve uma percepção de conseguir atingir essa criança por essa característica dele. E aí ela falou assim: você não sabe desenhar. E aí ele falou: eu sei sim. Não, você não sabe desenhar. Não é possível que você saiba desenhar. Eu sei desenhar sim. Então eu vou te dar aqui um papel, uma folha, eu quero ver se você sabe desenhar. E aí ela foi envolvendo ele, né? E aí ele começou a desenhar, desenhar, e ele adorava desenhar. E com esse desenho ela foi conseguindo penetrar e acolher ele. E aí ele foi participando, participando, participando. É, E aí ele desencarnou. Em determinado momento ele desencarnou. E aí ela estava, eu não me recordo se ela estava na mesa mediúnica ou se foi psicografia. Não, ela estava, e aí veio o espírito desse menino. E aí ele veio agradecer a ela. Por quê? Porque ele diz: olha, eu encarnei nessa vida com a tarefa de atrapalhar os trabalhos daquela casa espírita. Então, quando você conseguiu me envolver e conseguiu me acolher, você me salvou desse projeto que eu vim e que eu era vinculado, né, aos espíritos que no plano espiritual estavam também querendo atrapalhar os trabalhos daquela casa. Então ele falou para ela: a evangelização me salvou. E ela fala que isso ficou muito marcado dentro do coração dela. E ela falava: sabe aquele evangelizando mais difícil, aquele que dá vontade de abandonar, não abandone, porque a evangelização salva. E foi muito bonito, é muito bonito o relato dela. Eu tô trucidando o relato dela, né? Porque o relato dela é muito emocionante contado por ela, né? Mas dá para vocês terem uma noção da história. Então ele falou para ele: evangelização salva, minha filha. Chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, enfim, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa e faremos com total espírito de serviço. Se bem feita, sua eficiência será tal
que não haverá mais necessidade de se doutrinar, pois os espíritos não mais adoecerão, porque estarão vacinados, estarão evangelizados. Emocionados, seguiríamos com as nossas observações, mas atingimos a hora de nos reunir com nossos companheiros encarnados que chegaram ao ambiente. Aí aqui termina o quarto parágrafo. Eu não vou abrir o outro parágrafo, porque não vai dar tempo da gente prosseguir. Aí hoje a gente fica só nesses aqui, tá bom para vocês? A gente ficar só no 3 e no 4. Ok. Essa esse aqui que ele fala, chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores, cooperadores, todos, enfim, vamos nos conscientizar da verdadeira significação da tarefa e a faremos com total espírito de serviço. E se bem feita, sua eficácia será tal que não haverá mais necessidade de se doutrinar. Ele está falando aqui da mesa mediúnica, né? Que a gente recebe os espíritos em sofrimento porque são espíritos que se afastaram de Deus, né? E o que é a evangelização? A evangelização é aproximar o espírito de Deus, né? Tanto os evangelizandos como nós também. Quando eu falei lá no nosso primeiro encontro, evangelizador, na verdade, é Jesus. Todos nós somos evangelizandos. Até nós, na condição de evangelizadores dentro de uma casa espírita, nós também somos evangelizandos, só que do Cristo. E a gente também precisa trazer, importante isso, para a nossa vivência, tudo aquilo que a gente vai falar na evangelização. Porque se a gente está dando o caminho, a gente precisa percorrer esse caminho também, né? Então, é sempre uma reflexão para o evangelizador e uma reflexão que a gente traz também para os pais, né? E um despertar para aquele espírito que está sendo evangelizado ali. Então, é um trabalho para todos nós. Todos nós estamos em constante aprendizado, né? Até nós, evangelizadores. Leon Denis, no prefácio do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala um pouco disso aqui. Ele fala que as escolas, elas ensinam as crianças a serem vitoriosas, a serem as melhores, a galgarem as melhores colocações, né, na sociedade, no mercado de trabalho, mas elas não ensinam as crianças a lidarem com as frustrações. Só que as frustrações vão acontecer, elas vão acontecer para todo mundo, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui, se não é espírito em missão, são poucos, né? É espírito em expiação ou em provas. E aí, no momento que essa prova acontece, o espírito não suporta. Mas, quando evangelizados, não quer dizer que ele vai se livrar da prova ou vai se livrar da expiação, porque ele vai ter que passar por aquilo. Nós temos que passar. Não quer dizer que ele vai se livrar, mas quer dizer que ele vai saber passar pela prova ou pela expiação com fé, com resignação, com menos desespero, às vezes até anulando o desespero, o que não é ausência de dor, né? A ausência de desespero não é ausência de dor, mas é o bem sofrer, é o saber passar pela dor e pelas provas de uma forma fortalecida. E é isso que a doutrina espírita traz para gente, né? Amores, vocês querem falar alguma coisa sobre isso tudo que a gente falou? Eu quero perguntar se vocês têm um grupo, é isso? E aí vai passando as informações lá. Porque, assim, o Ciro colocou no grupo aqui do centro que teria esse encontro aqui de evangelização. Aí eu fiquei sabendo por lá. A gente está usando o grupo do SECAC, né, Leide? A Leide que alimenta lá o grupo. Eu até pensei em perguntar para você, Silvana, se você quer que adicione você lá no grupo. Vou falar com. Vou pedir para o Ciro adicionar você. Vou colocar ele como administrador também, porque ele entrou depois. E adicionar você lá no grupo, porque aí a gente vai avisando, né? Por poder para acompanhar, né? Porque até se for postar alguma coisa, né, para eu estar inteirada aí das É coisas.
Tudo que é relacionado à evangelização, algum evento, alguma coisa que eu tenha conhecimento, eu estou colocando lá. E até a construção, né, de informações, estudos, aí eu vou colocando lá. É muito bom. Eu vou conversar também com as meninas aqui que a gente está conversando para que elas também façam parte da evangelização, para ver se elas também participam aí do estudo. É muito bom. Silvânia, É então, exatamente isso, né? Esse grupo foi essa vontade de iniciar um trabalho de evangelização no SECAC, né? E a gente criou esse grupo para se fortalecer, para fazer o trabalho acontecer. E aí teve a oportunidade de Elaine vir ajudar a gente a se preparar, porque eu estou confiante aí no que você está falando de que a vontade é o que a gente precisa ter para conseguir formar esse trabalho, porque eu não tenho experiência nenhuma com preparação de aula, de tema, de desenvolver isso tudo. Eu estou entregando na mão da espiritualidade e confiando de que a vontade tem um propósito na minha vida. sempre tem, Gabi, sempre tem. E uma das, tá dentro da proposta que eu trouxe para vocês, a gente construir, pensar sobre a construção das aulas também mais lá para frente, de eu trazer detalhes, né, sobre a construção das aulas, com base na evangelização de espíritos. Então, a gente vai ajudar assim também. E aí, assim, começando, tendo boa vontade, como eu falei, o resto flui. E dedicação, lógico, né? Tem que ter dedicação. Mas, Silvana, a Leide colocando você no grupo, eu vou mandar para você, então, as 2 outras gravações que a gente fez, para você poder assistir e passar para as meninas que quiserem também, Tá bom, agradeço. tá bom? Sejam bem-vindas. Silvana, me fala logo o teu número, que eu já coloco logo, senão, filha, acaba no esquecimento. Ó, é Tá, melhor lá 22. passar. Peraí, Hum. deixa eu falar. Deixa eu falar. Que eu tô colocando na minha página do YouTube lá. Tá fechado, né? Mas a gente vai divulgar esse vídeo. Você quer divulgar o seu Ah, tá. telefone? Que aí você pode escrever no chat. Ah, é? Vai Ah, escrever, desculpa. que aí é Desculpa aí minha só, falta de só a experiência. Leide que vai ver. E a gente aqui, mas não fica registrado. Você consegue escrever no chat? Aí, ó, colocou. Isso, pronto. Pronto. Já coloco lá. 8, Pronto. pronto, Silvana. Desculpa, Leide. Não, Mas não, tudo bem. Tá certa, porque, é que o desculpa aí, a vídeo minha falta roda, de né? Um manda para um, que experiência. manda para outro, que manda para outro, que Não, manda você para está mais acostumado. A Tô nossa aprendendo. euforia. Tô aprendendo. Faz parte. Meninas, É. então, vamos então encerrar. Peço desculpa para vocês na hora que eu precisei sair. Eu tô trabalhando nesse momento com o Marcos. Ele já falou que tá tudo ok ali já. Marcos é meu esposo. É, E aí, semana que vem, o que que acontece? Eu tinha falado para Leide que eu ia trazer uma pasta de músicas para evangelização, porque a música é o primeiro instrumento que a gente toca às crianças, através da música. Então é muito importante. Silvânia deveria usar muita música lá no Leon Denis, né, Silvânia? Muito. Evangelizava no Leon Denis, evangelizava na minha família, as crianças todas, com música. Com música. A música é o principal instrumento da gente conseguir tocar as crianças. Então, é muito importante a gente conhecer, selecionar aquelas que a gente gosta, né? Tem músicas que são temáticas de aula. Então, eu tenho uma pasta que eu estou separando, uma pasta que tem muita música de evangelização. E aí eu vou colocar. Só que aí, como é uma pasta grande, eu não consigo colocar no WhatsApp. Eu vou precisar compartilhar essa pasta pelo Google Drive com vocês. Só que aí, para isso, eu preciso do e-mail de todo mundo, tá? Então, eu vou colocar lá no grupo isso. Vou esperar a Silvânia adicionar
a Lady adicionar a Silvânia lá, e aí eu vou colocar essa mensagem. Então, essa pasta, vocês já podem ir ouvindo com calma, porque tem muita música. Vão ouvindo com calma, vão separando as que vocês gostam, vão selecionando as que vocês gostam e já vão preparando o material de aulinha de vocês, tá? E aí, quando a gente chegar lá na parte de preparo das aulinhas, aí vocês já vão ter já as músicas selecionadas para vocês, e aí eu vou trabalhar algumas delas com vocês, tá? Mas com base no que vocês escolherem, a gente vai desenvolver as aulinhas, tá bom? A Cláudia ontem trabalhou muitas músicas da Cacá Diniz, que eu não conhecia. Cacá Rezende. Rezende, Cacá Cacá é Rezende, isso. maravilhosa, Cacá Rezende. Ela trabalhou bastante com gestos, né? Muito legal, muito legal. As chamadas para o retorno das pausas, né? Ela vinha com essas músicas. E, Gabi, é o que a Elaine falou e que foi falado muito ontem lá. Hoje, a proposta das aulas é realmente essa observação, né? Observação é o principal, porque a Cláudia Abreu falou que em um determinado momento ela sentiu que a evangelização estava sendo uma coisa mecânica, e aí aquilo incomodou ela. Então ela falou, não, está errado, isso tem que corrigir a rota. Se eu não tiver sentimento, emoção nessa tarefa, não faz sentido, né? E é através desse sentimento, dessa emoção, é que vai ocorrer o aprendizado, né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não, que isso vai sendo construído ao longo, né, da proposta, né, do projeto. Vai sim, vai dar tudo certo. Gabi tá falando? Não, só falei se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. É porque a gente vê a magnitude do trabalho no plano espiritual, e aí você fala assim, meu Deus, eu sou nada. Eu não tenho conhecimento nem para me manter equilibrada aqui para educar. Mas é justamente isso, né? É o que você É a evangelizar, provocação né? positiva, né? É a provocação positiva que vem para a gente realmente Mas assim, buscar, né? e a gente entender que nada na vida é por acaso, né? Não, não é. Nada Eu é não por acaso. tinha propósito nenhum na vida de cruzar com Elaine lá em 2016, Sim, 17. pois é, ainda Não está tinha escondendo o jogo e aí, né? viver aquilo ali, entendeu? Que não, Né, né? Elane? Ainda está Por um escondendo o jogo aí, acaso. que não tem experiência o quê? Já trabalhou com a mestra lá no passado, não tem experiência o quê? Só não está lembrada, né? Só não está lembrada. Não, mas as crianças sabiam mais que eu ali na aulinha, minha filha. Mas era muito Mas bom. na verdade, a gente não está evangelizando nem crianças, são espíritos, né? E eles têm mais informação mesmo. Por isso que ela fala da observação, da gente ver, porque eles têm a voz, né, também, porque eles também trazem, né, coisas para a gente, né, Muito, trabalhar e aprender, né? muito. E tem dinâmicas que a gente faz com os pais e cuidadores, né? E a gente capta muita coisa dessa dinâmica, sem que eles percebam nada, nada, nada. A gente capta muita coisa, né? E como eu falei, a evangelização, ela tem que trabalhar constantemente com a família. Não pode ser desassociado do trabalho com a família. A família tem que estar inserida em qualquer idade que seja do evangelizando, a família tem que estar inserida, porque a evangelização é 1 hora por semana. Depois essa criança vai ser imersa nessa escola que é a família. Então, essa Sim. escola também tem que ser trabalhada, né? Isso é muito importante. A Janaína deu um exemplo de uma criança de 5 anos que perguntou o que que era eterno. Aí ela falou, poxa, como é que eu vou explicar para uma criança de 5 anos o que que é eterno? Aí eu achei muito bacana. Aí ela falou assim, eu peguei um balde, enchi de água e dei uma colher para cada uma e falei que tinha que esvaziar aquele balde, né, com a colherzinha, só que de 10 em 10 minutos, acho que foi isso que ela falou,
eu botava mais água no balde, né? Então, uma criança falou assim: Ah, então isso não acaba nunca? Ela, Ah, isso é eterno. legal. Isso é eterno. Muito legal. Muito Muito legal legal. mesmo. É isso, amores. Muito bom. Vamos encerrar então? Alguém quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Você fechou o microfone, Leide. Quer Convida fazer, Leite? Pode A fazer. Silvana eu fiz da outra vez, Silvana aí, ela é bem experiente. Eu posso fazer. Vai, Gabi. Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos reuniu aqui em mais esse momento de estudo. Eu coloco, Pai, todas as nossas intenções, toda a nossa boa vontade, todo esse pensamentozinho, essa fagulha de, de bondade que existe dentro do nosso coração e que deseja ser trabalhado para desenvolver esse trabalho. Somos muito pequenos diante de tudo, de toda a magnitude, de toda a grandeza que é a evangelização, mas a gente está buscando um caminho de se desenvolver. E a gente agradece pela oportunidade, agradece os companheiros espirituais pelo trabalho desenvolvido, pela dedicação, pela paciência, pela persistência e pelo amor. E a gente pede auxílio aos mentores espirituais da nossa casa, que possam estar nos fortalecendo, nos intuindo, para que a gente consiga realizar esse trabalho de forma produtiva, de forma que a gente consiga colocar de fato o amor que existe dentro do nosso coração para a execução desse trabalho. E que a gente adquira o conhecimento necessário, as informações, através das nossas intuições, dos nossos estudos. E obrigada pela disponibilidade que Elaine sempre se coloca para nos auxiliar, para trazer para a gente esse estudo, que possa abençoar nossa casa, abençoar nossa família, abençoar todas as famílias que estarão envolvidas nesse projeto e que a gente tenha perseverança de continuar. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amores. Obrigada, Gabi. Fiquem com Deus, meninas. Até semana que vem, tá? Silvânia, Um Boa beijo. Beijos. noite. Boa beijo. Fiquem noite. com Semana Deus. que vem. Tchau.